hoje é Dia Internacional. Bem, hoje em dia todos os dias são dias internacionais, não é? Os irmãos sabem que há uns anos começaram com esta vaga de ideias, o Dia Mundial disto, o Dia Mundial daquilo, o Dia Mundial daquilo outro, e praticamente todos os dias do ano são dias mundiais de alguma coisa. A verdade é que nós sabemos muito poucos deles. Enfim, as senhoras costumam se lembrar muito do Dia Mundial da Mulher, não é? Como se não fossem todos os dias delas. E há outros dias que nós nos lembramos que são dias internacionais ou dias mundiais de... Hoje é Dia Mundial. É o Dia Mundial de combate à lepra. E o irmão talvez diga, pois, isto não me diz respeito a mim, nunca soube que hoje era Dia Internacional disso, e para mim não faz diferença nenhuma, porque talvez o irmão nunca tenha visto, ou convivido, ou encontrado um leproso. A Organização Mundial de Saúde declarou que a lepra era um problema que devia ter sido ultrapassado no ano de 2005. Enganou-se. Quase uma década depois, nós ainda temos cerca de 20 milhões de leprosos no mundo. 20 milhões é o dobro da nossa população em Portugal. A cada ano, estima-se a existência de 380 mil novos casos, sobretudo na Índia, no Sudoeste Asiático, em algumas regiões da África subsaariana e também em algumas zonas da América do Sul. A luta dos leprosos continua sendo hoje muito parecida com aquela que era no tempo de Jesus. Apesar de que hoje, diferentemente do tempo de Cristo, nós temos medicamentos e a cura ao alcance dos leprosos. Mas o estigma social não mudou. Digo isso aos irmãos porque convivi e trabalhei durante algum tempo num dos leprosários famosos da África subsaariana. Era um leprosário que era dirigido por uma comunidade italiana, em Comura, não muito longe de Bissau, e onde ali eram atendidas centenas de pessoas com este problema e milhares eram consultados. Ali naquela região havia não somente o hospital que tomava conta dos leprosos, mas havia também uma verdadeira aldeia que tinha surgido próxima, que era onde ficavam aqueles que tinham sido tratados. A maioria destes indivíduos estavam curados, mas não podiam voltar para casa. O estigma social continuava ali. Uma vez marcado como leproso, ninguém mais queria conviver com eles. Ninguém queria estar perto deles. E a marca era tão significativa que mesmo os filhos dos leprosos tinham muita dificuldade em ser integrados na sociedade. Ninguém queria casar um filho ou uma filha com um leproso. Ninguém queria que o seu filho se casasse com a filha de um leproso. Ninguém queria que a sua filha se casasse com o filho de um leproso. E esta marca estava sobre aquele povo como uma marca muito difícil de ser ultrapassada. Nós encontramos na Bíblia alguns relatos a respeito da lepra. Aquele que pessoalmente me toca mais o coração é aquele que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias. Marcos, capítulo 1. Conta a respeito de um leproso que recorreu a Jesus. Não sabemos como este homem ouviu falar de Cristo. Não sabemos se ele ouviu falar de Jesus antes da sua lepra ou se depois dela. Sabemos que no tempo de Jesus a lepra continuava sendo identificada essencialmente pelos sacerdotes. Deus tinha dado, nos livros da lei, uma série de explicações através das quais os leprosos podiam identificar as manchas no corpo, como sendo ou não manchas de lepra, e como tal, classificar o indivíduo como puro ou impuro, de acordo com as manchas que tinha ou com as lesões que apareciam. Não sabemos a história deste homem, mas um dia apareceu no seu corpo marcas que ele não conseguia mais ignorar. Talvez no início fossem pequenas lesões, pequenas manchas. A lepra normalmente começa com lesões um pouco mais claras do que a pele à volta. E aos poucos ele foi percebendo que aquilo não passava com os dias. Não era só uma questão de higiene, porque ele lavava-se e as manchas continuavam. Não era só uma questão de alguma coisa que ele tivesse comido que lhe fizesse mal. E aos poucos
Foi começando a ser difícil esconder aquelas manchas porque elas estavam em lugares visíveis, nas mãos, nos braços, nos pés, talvez no rosto. E um dia este homem teve que se dirigir ao sacerdote mais próximo. Os sacerdotes no tempo de Jesus não se limitavam a Jerusalém nem ao templo, estavam espalhados por toda a terra. E ele teve que ir a algum sacerdote e apresentar-se. E chegando ao sacerdote, ele mostrou o seu corpo. E aquele sacerdote, treinado para a identificação da doença, imediatamente tinha feito um gesto de rejeição. Lepra, impuro. E aquelas palavras tinham ressoado no seu ouvido como uma sentença de morte. Morte lenta. Significava que ele tinha que deixar a sua casa, tinha que deixar a sua família, tinha que deixar a sua comunidade. Ele não poderia mais estar em locais públicos, não poderia mais se aproximar de nenhuma localidade, porque a Bíblia dizia especificamente como regra para evitar a contaminação, que um leproso fosse identificado, ele podia ser apedrejado no ato, no momento. Não era preciso julgamento nem discussão. Se um leproso entrasse numa aldeia, entrasse numa vila, quisesse entrar numa cidade, a regra era apedrejá-lo imediatamente, gritar. E os leprosos eram mesmo orientados a envolver o seu corpo, principalmente as partes que estavam manchadas ou com lesões, com panos, e andarem pelos lugares ermos. E à distância, quando uma pessoa se aproximasse, gritar, impuro! Que era para toda a gente saber que ali vinha um leproso. Repito, o texto não nos dá nenhuma ideia de quando é que este homem ouviu falar de Jesus. Foi antes de ficar leproso? Foi depois? Será que alguém que lhe levava alguma comida por caridade lhe falou alguma coisa sobre Cristo? Será que algumas das pessoas que se aproximou dele por algum motivo, e normalmente só se chegavam a leprosos, outros leprosos, tinham ouvido alguma coisa de Cristo e lhe informou? Olha a história de há um novo profeta por aí. Profetas há muitos. Não, mas isto é diferente. Isto faz milagres. Que tipo de milagre? Olha, ouvi dizer que outro dia que ele curou um paralítico. Foi. O homem não conseguia se mexer. Se os amigos dele foram lá na casa onde Jesus estava, desceram aquilo pelo telhado, abriram o telhado e desceram, e ele, só o rapaz para levantar-se e pegar a sua cama, e ele foi-se embora. Fantástico. E olha, ouvi de uma outra história, diz que ele curou um cego. Extraordinário. E leprosos? Leproso não ouvi nenhum, mas se ele cura paralíticos. Irmãos, compreendamos que a fé vem pelo ouvir, que a palavra diz. Por isso é importante ouvirmos. E este homem ouviu, e ao ouvir a fé nasceu em seu coração, porque o ato que vamos ler aqui é um ato de profunda confiança, de profunda fé. Leamos então o texto em Marcos capítulo 1, a partir do versículo 40. Diz assim: aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe disse: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero, sê limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertiu-o severamente, logo o despediu e disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Este homem tomou uma decisão arriscada, foi a de aproximar-se de Jesus. Para fazer isso, ele tinha que ir para um local público, onde outras pessoas estivessem. Jesus está no início do seu ministério, mas ele já tinha discípulos que andavam com ele. Jesus já tinha feito milagres e por isso as pessoas já o procuravam, já queriam estar por perto dele. Havia sempre uma multidão à volta de Jesus. Para chegar ao pé de Cristo, este homem arriscava. Não era uma coisa pouca, ele arriscava ser apedrejado. Mas entre os cálculos que ele fez, ele chegou à conclusão: entre morrer aos poucos de lepra ou morrer ser apedrejado tentando ter a cura, vale mais a pena arriscar. O pior que me pode acontecer é morrer. Vou morrer de qualquer maneira. E de repente pode ser que Jesus me cure.
Mas o que é extraordinário nesta história, irmãos, é a fé que este homem demonstra. Repararam? Ele não tem qualquer dúvida a respeito do poder de Jesus. E eu admiro este homem porque a sua oração é uma oração que nos serve de orientação para as nossas orações. Já disse aqui aos irmãos e vou repetir. Às vezes quando nós oramos e dizemos assim: Senhor, nós te pedimos que tu cures aquele irmão de acordo com a tua vontade. E algumas pessoas de alguns grupos religiosos dizem assim: vocês oram sem fé. Não tinham que dizer segundo a tua vontade. Mas irmãos, nós sempre temos que orar segundo a vontade de Deus, porque nós não sabemos. Nós não temos dúvida sobre o poder de Deus para curar. Temos dúvida da sua vontade, de se é o melhor nesta situação. Este leproso não tinha qualquer dúvida de que Jesus podia curá-lo. O que ele não sabia era se Jesus queria. Se a vontade do Senhor era essa. E por isso ele ajoelha-se aos pés de Cristo e diz: se tu quiseres, eu sei que tu podes, não tenho dúvida sobre isso. Não sei se queres, mas se quiseres, tu podes limpar-me. Agora eu queria enfatizar hoje, irmãos, esta outra parte da história, que não é a parte do leproso propriamente dita, é a parte de Jesus. O versículo 41 utiliza palavras muito especiais e muito significativas. Eu gosto muito deste versículo, ele sempre me toca. O versículo começa dizendo que Jesus foi movido de grande compaixão. A expressão no original fala mesmo de uma comoção violenta. Jesus ficou profundamente comovido. É muito provável que nesta ocasião os olhos de Jesus se tenham enchido de lágrimas. Permitam-me esta extrapolação, que o texto não diz, mas a palavra original a respeito da compaixão de Jesus dá-nos perfeitamente esta ideia. Jesus sabia a vida deste homem, sabia como ele vivia, sabia o estigma da lepra. Jesus sabia que este homem era um homem condenado a morrer uma morte lenta, à medida que aquela doença ia comendo o seu organismo, pouco a pouco, até que um dia ele já não teria mais forças para se levantar ou para sair do lugar onde estava, e ali ia agonizar até a morte. Era terrível. E sabendo desta situação e vendo o risco que este homem tinha corrido de chegar até a sua presença, Jesus olha bem para ele e é tocado de profunda compaixão. Jesus sente a dor dele. Jesus sofre o seu isolamento. Jesus percebe o quanto este homem chegou ao fim da linha e não tem mais nenhuma esperança a não ser ele mesmo. E a seguir o texto diz que, movido desta compaixão profunda, Jesus estende a sua mão e toca naquele homem. É curioso, irmãos, porque há pelo menos outros textos que nos falam de curas que Jesus faz à distância. E mesmo no que diz respeito a leprosos, se os irmãos se lembrarem, há um episódio com 10 leprosos que gritam de longe e Jesus de longe responde e os 10 são curados. Jesus não precisava tocar este homem para curá-lo. Mas Jesus sabia que uma das coisas que mais marcava a vida de um leproso era o fato de nunca mais voltar a ter contato físico. Porque ninguém quer tocar num leproso. Já contei isto aqui aos irmãos. Tinha um leproso que ia ao nosso consultório todas as semanas. Ele já estava curado da sua lepra. Mas o seu aspecto era um aspecto realmente terrível. Ele já tinha perdido as orelhas, o nariz, ele praticamente não tinha mãos, só tinha, uns pedacinhos aqui, porque os dedos todos tinham caído. Mas apesar de estar curado, ninguém se aproximava deste homem. Ele vivia numa pequena cabana, numa parte isolada, fora já da cidade. E todas as semanas ele ia ao consultório. Até que um dia, porque ele não falava nenhuma língua que eu compreendesse, eu perguntei ao meu tradutor que me ajudava nas consultas: mas este homem não tem nenhum problema, porque é que ele vem cá? E a resposta que ele me deu foi: doutor, ele não vem cá porque esteja doente. Ele vem cá porque o doutor é a única pessoa que toca nele. E eu tocava profissionalmente. Eu tocava para poder auscultá-lo, eu tocava para poder ver a sua tensão arterial, eu tocava para poder palpar a sua barriga, era por isso que eu o tocava, mas era o único toque humano que ele tinha. E Jesus sabia, e por isso, movido de compaixão profunda, Jesus estende a sua mão e toca neste homem. Jesus sabia das proibições. Jesus sabia que ao tocar neste homem, segundo as regras dos fariseus, ele tornava-se impuro.
Jesus sabia que isto podia trazer grandes complicações para a vida dele, para o seu próprio ministério. As pessoas podiam de repente fugir de Jesus. Ele tocou no leproso. Mas Jesus não se inibe com nada disto. E movido de profunda compaixão, ele toca naquele leproso. Irmãos, o padrão da empatia que o Senhor Jesus nos deixa é a lição para a nossa forma de ver o sofrimento alheio. Nós, como discípulos de Jesus, somos chamados pela palavra de Deus a chorar com os que choram, a sofrer com os que sofrem, a mostrar benevolência e compaixão de forma prática. Nós precisamos pedir a Deus a capacidade de não deixar os nossos corações ficarem endurecidos por tanta miséria que vemos sistematicamente. Hoje em dia, até por causa dos meios de comunicação social, às vezes tornou-se tão habitual ver situações de miséria e de dificuldade que hoje nós somos capazes de estar a comer diante da televisão enquanto vemos imagens de pessoas a morrer de fome em lugares isolados do mundo. E parece que já não nos comove como comovia há tempos atrás. Irmãos, a miséria que nos cerca pode ser profunda e por vezes pode fazer a diferença significativa na vida das pessoas. Uma das fotografias e das imagens mais terríveis que eu acho que já foi produzida, e alguns irmãos aqui talvez já tenham visto, é de uma pequena criança na Etiópia, que é apenas osso e pele. E aquela criança está provavelmente nos seus momentos finais agonizantes. E o fotógrafo que tirou aquela fotografia, tira a fotografia desta criança e logo atrás há um abutre que parece que está mesmo à espera do falecimento para poder começar a se alimentar. O homem que tirou esta fotografia ficou tão marcado que se suicidou. Mas o ensino bíblico, irmãos, não é este. O ensino bíblico de Jesus é aquele que é movido de grande compaixão, mas que estende a sua mão para fazer alguma coisa. E já que hoje nós estamos a falar sobre lepra, eu quero deixar um exemplo prático aos irmãos, porque nestes cultos de domingo à noite estamos a usar exemplos biográficos concretos de pessoas como nós, que Deus usou para fazerem a diferença. Paul Brand nasceu nas montanhas do sudoeste da Índia em 1914. Ele era filho de missionários ingleses. Ele passou os seus primeiros anos neste ambiente de aldeias e vilarejos daquele subcontinente, numa das regiões mais pobres do país. O seu pai morreu quando ele tinha 15 anos, morreu de malária. Naquele tempo era difícil tratar a malária, não havia muitas vezes tratamento, e ele passou esta experiência de ver o seu pai morrer no campo missionário com esta doença. Ele então, um pouco mais velho, foi para o Reino Unido para estudar na faculdade, e o seu desejo e a sua capacidade foi dedicar-se à medicina, e ele realmente tornou-se médico. E dentro da medicina ele se especializou na área da ortopedia e da reumatologia, e ele tornou-se um excelente cirurgião de traumas, de violência, de acidentes, de fraturas, etc. E desenvolveu um ministério muito significativo, cuidando de feridos de guerra, ali mesmo na sua Londres, aqueles feridos que eram atingidos pelas bombas dos raids alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Durante estes anos de trabalho, ele desenvolveu uma grande habilidade e tornou-se um homem com uma carreira de sucesso respeitada em toda a Europa pela sua grande capacidade cirúrgica e pelo desenvolvimento que ele fez de algumas das técnicas cirúrgicas de ortopedia. E quando estava no auge da sua carreira, ele e a sua esposa, Margaret, também médica, que ele conheceu no hospital enquanto tratava de feridos na Segunda Guerra Mundial, recebem um convite do Hospital Escola Cristão, que ficava em Vellore, na Índia. Aquele hospital não tinha condições de lhe pagar o salário que ele recebia na Europa. Nem tinha recursos para ele poder se desenvolver na medicina como ele tinha na Inglaterra. Mas Brand deixa a Inglaterra e vai para a Índia para usar toda esta habilidade que ele tinha desenvolvido ao serviço do povo indiano. Ali ele descobre a realidade dos mendigos leprosos. Um grupo que era considerado intocável.
Os irmãos sabem que a Índia está dividida por castas, não é? A população está dividida por níveis, estratos sociais, e não há qualquer contato entre um nível social e outro, entre um estrato e outro, entre uma casta e outra. E esta era a casta mais baixa das mais baixas. Eram os intocáveis, ninguém queria saber deles. Viviam nas ruas, morriam de lepra. E Brant, um cirurgião ortopedista dos mais famosos do mundo, começou a se dedicar ao estudo dos leprosos. Ele começou a tratar pessoas que nem os próprios médicos indianos queriam mexer. Os médicos da terra não queriam tratar estas pessoas. E Paul Brant os atendia. E ele descobriu algo extraordinário, irmãos. Porque até esta altura ainda não se sabia. Apesar da lepra ser uma doença secular de muitos, muitos séculos. É que sempre se achou que a degradação dos membros, que a degradação dos tecidos das pessoas leprosas se devia à ação da bactéria que provoca a doença. Mas Brant, no seu estudo, descobriu que não era a bactéria que provocava as lesões. Era a falta de sensibilidade. O problema do leproso não é que aquela bactéria desse cabo dos seus dedos ou dos seus pés. É que tirava qualquer sensibilidade. O doente deixava de ter dor. Os irmãos já viram alguém andando por aí com uma pedra no sapato? Já experimentou andar com uma pedra no sapato? O irmão vai dizer não, porque assim que a pedra incomoda, o irmão faz o quê? Tira. E depois, quando tira, já reparou que às vezes temos a impressão de que é um pedregulho enorme e a gente, quando deixa aquilo cair, é um grãozinho de nada, não é? Mas incomoda, dói. Agora já viu o que é várias pedras dentro do seu sapato e você andar durante 2 ou 3 quilómetros ou 10 quilómetros sem perceber que elas estão lá? Já viu o dano que isso vai fazer no seu pé? É assim que acontece com os leprosos. Irmãos, eu vi situações de leprosos em que as feridas das suas extremidades chegavam a um ponto que não dá para descrever. Simplesmente não têm dor. Então Paul Brant dedicou-se a ajudar os leprosos nesta área. Ele desenvolveu as primeiras técnicas de transplante de tendões, uma coisa única no mundo até então. E ele desenvolveu técnicas para ajudar a proteger, a evitar os danos que seriam causados aos tecidos dos leprosos por não terem sensibilidade. Estas técnicas foram desenvolvidas e hoje são usadas no mundo inteiro, não somente para leprosos, mas inclusive para diabéticos, que também têm uma diminuição da sensibilidade, principalmente nos seus pés. O Dr. Paul Brant tornou-se um dos maiores cientistas ou médicos reconhecidos a nível mundial na área do estudo da dor. Ele escreveu um livro que se chama A Dádiva da Dor, em que ele mostra como a dor é um presente de Deus para nós. Nós reclamamos dela, mas sem ela nós não chegaríamos à idade que temos agora. Nenhum dos irmãos que está aqui, mesmo os mais novos, provavelmente já cá não estariam se não fosse a dor. Porque a dor alerta-nos para algo que não está bem e faz-nos procurar ajuda e solução. E se nós não a tivéssemos, provavelmente deixaríamos o problema avançar até um grau que já não tinha mais saída. Paul Brant recebeu muitos prémios, entre eles um dos prémios mais altos, que é a Comenda do Império Britânico, entregue em 1961 pela própria rainha. Ele foi convidado a ser o diretor do Centro Nacional de Estudo da Lepra nos Estados Unidos da América, mas mesmo quando lá estava, passava normalmente cerca de 6 meses por ano nos Estados Unidos e 6 meses na Índia, para continuar fazendo o seu trabalho entre leprosos. Quando entrevistado, ele nunca viu o seu trabalho como um sacrifício ou como algo muito significativo. Para ele era simplesmente uma questão de coerência com o cristianismo que ele professava. Ele dizia, isto é simplesmente uma consequência de eu ser cristão. É a forma natural do discípulo de Jesus usar as suas habilidades. A solidariedade e a compaixão de Cristo são a expressão natural da fé e do seguir a Jesus. O nosso irmão Paul Brant seguiu para a glória no ano de 2003. E certamente foi receber do Senhor a sua coroa, não pela sua bondade, pela graça de Deus, mas pelo serviço prestado. Irmãos, nem todos podemos ser cirurgiões ortopédicos.
Nem todos poderemos ser especialistas mundiais em alguma área, mas todos nós podemos desenvolver um coração compassivo como o do Mestre. Todos nós temos a oportunidade de semanalmente encontrar pessoas que cruzam a nossa vida, que cruzam o nosso dia a dia e que estão em dor física, em dor psíquica, em dor espiritual. E nós fomos ensinados através da palavra qual é o antídoto para esta dor. É Jesus. Pode não tirar por completo, mas é a solução para a nossa vida com Deus. É a possibilidade que nós temos de voltar a estar em contato com o Altíssimo e através dele recebermos do seu amor e da sua misericórdia e da sua graça que mitiga qualquer dor, se nós permitirmos. Está ao nosso alcance tocar estas vidas com a misericórdia e a compaixão do Senhor. É isso que temos feito. É a pergunta que fica para nós nesta noite. O texto bíblico diz que este homem se aproximou de Jesus e Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a sua mão e o tocou. Que nesta semana que está a começar hoje, como discípulos de Jesus, nós possamos ter a sensibilidade que o nosso Mestre nos ensinou. Que o Senhor nos dê a capacidade de olhar à nossa volta aqueles que estão em sofrimento. E que Ele também nos dê a capacidade de estender a nossa mão e chegar a eles com a compaixão do Senhor Jesus. Que assim possa acontecer com cada um de nós. Amém.